bem-vindos a mais uma edição do quadro Mari Responde. E a dúvida de hoje é: o que acontece se um fundo imobiliário fechar e sair da bolsa? Eu perco todo o meu dinheiro investido nesse fundo imobiliário? Então vamos lá. O que acontece se um fundo imobiliário falir? E a verdade é que o fundo imobiliário ele não vai falir. Por quê? Porque existem investimentos reais por trás daquele fundo imobiliário. Por exemplo, lá nos fundos imobiliários de tijolo, existem prédios ali que aquele fundo imobiliário pode vender. Nos fundos de papel, existem os CRIs que ele investe e vai recebendo ali os juros. Mas aí, e se esse fundo imobiliário decidir sair da Bolsa de Valores, o que acontece? Se for um fundo imobiliário que tem um imóvel físico ali, vai acontecer de maneira diferente de um fundo imobiliário de papel, tá? Que a gente chama dos fundos de CRIs ali. Então eu vou explicar para vocês de forma separada. Então vamos começar aí com os fundos de tijolo. Como nos fundos de tijolo existe um imóvel físico ali, o que o gestor daquele fundo imobiliário vai fazer? Ele vai pegar aquele imóvel, vender, quitar as despesas e repassar o que sobrar para o investidor. Mari, como assim despesa? O seguinte, pense que um fundo imobiliário, às vezes, tem parcela daquele imóvel ali. Digamos que ele tenha, por exemplo, 3 andares de um prédio que tem, sei lá, 20. Então, o que ele vai fazer? Vender aqueles 3 andares. Porém, ele tem que pagar ali condomínio, tem as taxas de despesa ali de manutenção daquele imóvel. Então, tem uma série de coisas que ele precisa gastar e desembolsar aí para manter tudo ok. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pagar todas as despesas que aqueles imóveis tiverem, então vai ter imposto, vai ter um monte de coisa, só que tem um porém. O fundo imobiliário vai vender aí por qualquer preço? Qual que é o valor que o investidor vai receber? Normalmente, o gestor daquele fundo imobiliário, ele vai vender baseado no valor patrimonial daquele fundo. Por quê? Porque o valor patrimonial é o valor que já foi feito aí várias atualizações, avaliações daquele imóvel para saber o preço real dele. Então, na hora da venda, ele vai tentar vender mais caro, tá? Mas se ele não conseguir, ele pode dar um desconto ali ou até vender no preço justo que ele realmente vale. E isso vai interferir diretamente no valor que o investidor vai receber ali de volta. Por quê? Porque o investidor é um pequeno dono. Então, como o pequeno dono ali tem vários investidores, são vários pequenos donos. O gestor vai tomar a melhor decisão que ele conseguir para devolver o dinheiro para os investidores. E aí, por conta disso que eu sempre falo para vocês, evita comprar um fundo imobiliário que custe muito acima do seu preço justo. O que é o preço justo? É o valor patrimonial ali por cota, porque a gente acaba comprando um pedacinho do fundo imobiliário e a gente não para entender que a gente está comprando um pedacinho de vários imóveis que aquele fundo imobiliário tem. Então, se a gente está pagando acima do preço justo, significa que a gente está comprando pedacinhos de imóveis muito acima do que realmente vale. E aí, na hora de vender, se tiver muito acima, pode ter uma dificuldade de encontrar aqueles valores que a gente pagou ou que o fundo já está sendo negociado. E se a gente comprar por um preço muito abaixo e falar, é uma oportunidade, então, estou comprando mais barato. Normalmente, quando a gente vai olhar no relatório, tem algum problema com o imóvel. Então, assim, o imóvel vale X valor, mas aconteceu algum problema com ele, por conta disso se desvalorizou, teve um problema ali, vai ter um custo maior para reparar o que aconteceu ali, digamos que, sei lá, teve um incêndio ou quebrou alguma parede, tem que reconstruir alguma viga, sei lá, alguma coisa do tipo. Precisa de uma reforma, por exemplo, porque é um imóvel muito antigo e para vender tem que reformar. Então vai ter um custo maior. E por conta disso também, para terminar essa reforma, para vender, tudo vai gerar custo e o investidor vai ficar só com líquido, ele não vai ficar com o valor bruto. Então muitas pessoas me perguntam, porque eu postei um videozinho curto falando que para um fundo imobiliário falir, o investidor vai receber o proporcional ali da cota que ele comprou. Só que não o preço que ele pagou, não é o preço que pagou, é o preço que sobra lá para o investidor, só que normalmente esse preço que sobra é relacionado ao valor patrimonial, ou seja, ao valor que o patrimônio daquele fundo, ou seja, o valor daqueles imóveis, o quanto esses imóveis estão valendo. E aí eu tô aqui falando de valor patrimonial e talvez isso possa estar ficando um pouco confuso na tua cabeça. Então o que eu vou fazer? Eu tô aqui dentro do Investidor 10, vou deixar o link na descrição caso vocês queiram acessar.
mas eu vou vir aqui e colocar um código de um fundo imobiliário que a gente investe lá na carteira do canal. Então, vou colocar aqui HGRU. Vou clicar aqui para a gente abrir mais informações sobre esse fundo e a gente vai ter aqui, ó, o preço da cotação, ou seja, o quanto ele está custando. Se eu for comprar ele agora, vai estar custando mais ou menos R$ 132,80, tá? Mas se eu for olhar o valor patrimonial dele comparado com o preço atual, ele está acima de 1. O que significa isso daqui? Significa que ele está sendo negociado acima do que ele realmente vale. Se tivesse igual a 1, estaria no preço justo. Abaixo de 1, estaria com desconto. A gente chama de deságio. E acima de 1, com ágio, ou seja, está sendo negociado acima do que realmente vale. E aí, o que acontece? Se você ficar na dúvida, não lembrar, pode colocar o mousezinho em cima desse pontinho de interrogação que vai aparecer aqui justamente uma explicação bem legal para quem está nos começos aí. Mas enfim, isso significa que esse fundo imobiliário aqui está sendo negociado com 7% acima do que ele realmente vale. Mari, quero saber quanto que é o preço justo desse fundo imobiliário, qual que é o preço certo ali, considerando o valor patrimonial que ele tem. Se a gente desce um pouco mais aqui, a gente tem mais algumas informações e aqui está o valor patrimonial por cota, que seria o quê? R$ 123,50, arredondando aqui. Então, quando eu compro ele a 130, significa que eu estou comprando com ágio. E por que isso acontece? Porque muitos investidores acreditam nesse fundo imobiliário, acreditam que a gestão não vai sair da bolsa, acreditam que esse fundo vai crescer, então eles aceitam pagar um pouco mais. Só que um fundo imobiliário desse tamanho, que é o caso desse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, dificilmente ele vai sair da bolsa e por conta disso o preço dele está mais alto. Por quê? Entre um fundo imobiliário super pequenininho, que tem um único imóvel, que, sei lá, tem um único andar de um prédio, por exemplo, sair da bolsa em um fundo que tem vários imóveis, mais de 15 imóveis ali espalhados por todo o Brasil. Qual a probabilidade desse fundo maior sair da bolsa ou desse fundo menor? Esse fundo menor aqui tem uma probabilidade maior. Por quê? Porque ele é pequenininho e até ele crescer pode levar ali muito tempo, pode gerar muito custo, talvez ele fique com um imóvel desalugado porque só tem um. Então, assim, levando em consideração todos esses pontos aí, um fundo imobiliário pode sim sair da bolsa, só que é mais difícil um fundo maior sair da bolsa do que um fundo menor. E isso eu estou falando de valor patrimonial. Esse fundo que eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, ele tem mais de 2 bilhões em patrimônio. Agora tem muitos fundos imobiliários que têm menos de 300 milhões. Beleza, Mari, mas o que acontece se o fundo imobiliário for de papel e quiser sair da bolsa? Não tem nenhum imóvel para ele vender. Como é que fica esse negócio? Os fundos imobiliários de papel, eles vão investir majoritariamente em CRIs, ou seja, em um tipo de investimento ali, onde ele vai receber os juros e no final do vencimento daquele CRI, a gente vai ter ali que o fundo vai receber o valor do principal. Por quê? Como que o fundo imobiliário de CRI funciona? Ele vai lá, junta com a securitizadora, com um banco aqui e fala, então, galera, vamos montar aqui um CRI. E é como se fosse um adiantamento para alguém do setor imobiliário. Então ele chega para o dono de shopping que está ali precisando de dinheiro para ampliar aquele shopping, empresta o dinheiro para ele, porém cobra uns juros aí e aí distribui aqui para os investidores. Só que normalmente esses CRIs, eles têm garantias que podem ser acionadas caso essa pessoa simplesmente deixe de pagar. O problema é se esse CRI não tiver garantia e a empresa que o fundo imobiliário fez todo esse processo aí não conseguir pagar. Entrar, por exemplo, em caso de recuperação judicial ou declarar falência e falar não vou pagar mesmo. E é por isso que toda vez que eu mostro para vocês aqui como analisar um fundo imobiliário de papel, eu tô sempre mostrando aqui, gente, avalie as garantias, dá uma olhada no LTV, vê como é que tá esse negócio aqui, justamente por esse mínimo detalhe. Mari, mas o fundo imobiliário, se ele for de tijolo, se ele for de papel, indiferente disso, ele pode simplesmente sair da bolsa e fazer todo esse processo aí por si só? Negativo, tá? O fundo imobiliário, para ele fazer qualquer coisa, precisa passar por uma assembleia com os investidores. Então vai chegar no seu e-mail aí, que fica registrado dentro da B3. Mari, mas eu não coloquei meu e-mail na B3. Ok.
Quando você abre conta lá na sua corretora, você coloca seu e-mail e a corretora já informa isso para a B3. Então chega no teu e-mail de uma forma ou de outra, chamando você para votar em assembleia se você aceita ou não esse tipo de operação. Como assim operação? A operação dele vender tudo que ele tem ali e distribuir para os investidores e simplesmente sair da bolsa. Só que antes dele sair da bolsa, o que também pode acontecer? Ele ser comprado por outro fundo imobiliário. E aí o que acontece nesse processo de incorporação por outro fundo imobiliário? O fundo fala que quer sair da bolsa, já vai comunicando isso com o investidor. Chega um fundo maior falando, não sai não, faz o seguinte, a gente compra todas as cotas do seu fundo, liquida ele, que é liquidar? Acabar com ele, extinguir com ele, ele não vai existir mais, e a gente dá cotas do nosso fundo imobiliário para os investidores que tiverem cotas do seu fundo. Então, o que vai acontecer? Se for um fundo imobiliário de papel, todos os CRIs vão passar a ser agora desse novo fundo imobiliário maior aqui que comprou, e se for um fundo de tijolo, os imóveis passam a ser desse novo fundo que fez essa incorporação. Mas, de novo, tá? Isso não vai acontecer sem passar por um processo de assembleia. Então, os investidores precisam votar bonitinho, precisa ter uma assembleia ali, e se a maioria não aprovar, isso não vai acontecer também. Mas no final das contas, o que todo mundo quer saber, eu posso ou eu não posso perder todo o meu dinheiro investindo em uma cota de um fundo imobiliário? Se você tentar ficar fazendo joguinho aí para comprar na baixa e vender lá na alta, sim, você pode perder dinheiro porque você não está investindo naquele fundo imobiliário. Você está comprando pensando na possível valorização que pode ou não acontecer. O que pode acontecer também? Você investiu num fundo imobiliário, de papel, por exemplo, aconteceu algum BO, os CRIs começaram a dar default, ou seja, as pessoas deixaram de pagar o fundo imobiliário, então ele não está recebendo e aí não está conseguindo acionar as garantias ou não tinha garantia, enfim, pode acontecer isso daí. E aí o investidor começa a se desesperar porque o valor da cota começa a cair. O que vai acontecer? Você vai perder o seu dinheiro? Não, a não ser que você venda, tá? E aí você vendeu com prejuízo, logicamente você perdeu o dinheiro, mas o fundo vai, por mais que demore, reaver aqueles valores ali com o devedor. Então, se você fizer escolhas ruins e acontecer um BO e vender ainda quando estiver se desvalorizando, sim, você pode perder dinheiro. No caso contrário, é improvável, tá? Mas aí tem gente que fala assim, Mari, mas eu vou ter que pagar alguma coisa, o fundo tá falando que vai sair da bolsa e tal, eu não sei o que vai acontecer. Você não precisa pagar nada, tá? Se o fundo imobiliário sair da bolsa, acontecer qualquer coisa, for incorporado por outro, a única coisa que você precisa fazer na hora da sua declaração, lançar isso de uma forma diferente. Isso se você já for obrigado a declarar, senão você nem precisa, tá? E aí, se você vender com lucro, aí sim você vai precisar, mesmo que tenha se desvalorizado, digamos que quando você vendeu, você ainda teve lucro. Se você teve lucro, aí sim você vai ter que pagar imposto de renda de 20% sobre os seus ganhos, tá? Só sobre o lucro ali daquela venda. Mas se for o caso só dele sair da bolsa ali, dele ser liquidado, não tem nada que você precise pagar, não. Você pode ficar tranquilo. Mas depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, mostrando que é improvável você perder dinheiro, a não ser que você fique comprando e vendendo, e se você não analisar direito também, digamos que você olhe para mim e fale, Mari, ainda sinto insegurança na hora de escolher os melhores investimentos, na hora de analisar eu fico com medo de escolher algo que não é tão legal assim e eu não sei quais que são os melhores investimentos para o meu objetivo, porque você vive falando que dependendo do objetivo vai ser melhor um outro tipo de investimento. O que eu faço? Se você quiser aprender a investir comigo e aprender na prática como escolher os melhores fundos imobiliários, como escolher as melhores ações nacionais e internacionais, como declarar os seus investimentos, como que você faz para fazer tudo certinho e de uma forma super rápida. O que você vai fazer? Eu vou até fazer aqui na prática com vocês, porque tem hora que eu falo assim, gente, o link tá na descrição e a galera não consegue achar esse link. Então, o que acontece? Você pode clicar em qualquer vídeo aqui meu do canal, eu até abri uma aqui para mostrar para vocês, e aí fica aqui, ó, um pouquinho da descrição que eu coloco do vídeo e quando a gente vem em mais opções, o que aparece aqui, ó? Acessar a página de vendas, que eu já tenho a página de vendas aqui,
ou entrar na lista de espera lá do meu Telegram. Então você pode vir aqui e entrar na lista de espera. E aí tem uma galera que sempre fala assim, Mari, mas quais livros? Ou eu quero começar a sua mentoria, mas eu quero ter pelo menos alguns livros ali para mim já ir começando a ler. Tem aqui também, ó, eu sempre deixo aqui, ó, livros que eu indico. Então, se vocês quiserem ver algum desses livros, o que eu aconselho a fazer? Vem clicando num deles, coloca no carrinho, clica no outro e vai colocando no carrinho. Por que eu não coloquei tudo junto? Porque às vezes você já tem até algum desses livros, então você não precisa comprar ele de novo. Então fico aqui, todo vídeo eu deixo, tá? Quais são os livros que eu acho interessante para vocês darem uma olhadinha aí. Se vocês quiserem e ainda não estiverem me seguindo lá no Instagram, eu sempre deixo o arroba na telinha, mas tem aqui o link também para vocês irem direto. Então fica aí todas essas dicas para vocês. Lembrando que nesse momento a mentoria tá com as vagas esgotadas, tá? Eu só vou abrir a próxima turma daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, na verdade. Mas quem tiver na lista de espera vai receber o link em primeira mão. Lembrando que as 3 primeiras pessoas que compram têm um call comigo. Então vai conseguir aí ter essa oportunidade em primeira mão. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até mais!